aqui para mais um podcast Governança 4.0, o podcast dos conselhos de administração. Falamos sobre boas práticas, discutimos sobre inovação e tudo o que acontece de relevante no mercado. Eu sou Bárbara Gimenez e vou te conduzir a essa jornada. Se você está me vendo pelo YouTube, já deixa o seu like, segue a nossa página que você vai ver aqui conteúdos de alta relevância. Hoje nós vamos falar sobre o escândalo da Americanas. E aí, ESG é só para inglês ver? Meu convidado de hoje, Mário Mendes, 27 anos de experiência em tecnologia da informação e comunicação. Já no empreendedorismo é um dos pioneiros no desenvolvimento da aplicabilidade de inteligência artificial na América Latina. Empresário multissetorial, atuando no conselho de administração em diversas companhias. Obrigada por aceitar o convite, Mário. Eu que agradeço, Bárbara. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. E aí, Mário, vamos começar a falar desse escândalo aí que realmente vai para os livros de história, né? O escândalo da Americanas. E eu quero trazer alguns dados para você, para a gente começar a discorrer sobre esse tema. Quando a gente fala, né, que no Brasil e no mundo está uma moda muito grande de ESG, é a sigla falada no momento, em todos os cursos que nós vamos de conselhos de administração, só se fala nisso. A gente vê aí um caso de Americanas que, num relatório de 2021, trouxe dados muito impactantes, com um olhar muito preocupado, né, com o ambiental, com o social, né, conhece ali nos detalhes 44 mil funcionários com composição ética e de gênero, sabe exatamente ali que entregou nas favelas 350 mil produtos, usando carros ecoeficientes. Será que a preocupação no E e no S cega a Americanas no básico, no arroz com feijão, na governança? Olha, Bárbara, eu acho que antes até da gente separar esses dois polos, né, embora eles se converjam, né, Conselho de Administração, governança pura, tradicional, com incremento, obviamente, do ESG, que ele tem isso, é a construção do balanço social dessa companhia. No final, na composição disso, realmente vai fazer um relatório, né, mais consolidado, né, entendendo os aspectos da empresa no mercado e os seus impactos na sociedade também. Então, é importante a gente separar. A questão do ESG, dentro do caso Americanas, ela pode ter duas vertentes. E eu falo, são suposições, né? Há uma auditoria mais profunda, ela pode deixar claro isso. Ela pode, de fato, ser uma intenção real, né, de entregar para a sociedade um conjunto, digamos assim, de governança corporativa, né, que vai realmente proporcionar um impacto na sociedade de forma direta, melhoria, obviamente, do seu serviço à comunidade, a equidade dentro do seu ambiente corporativo, mas você também tem que tomar cuidado. Não é a primeira vez na história que isso acontece. Você tem inúmeros escândalos que já aconteceram no Brasil e também em outros países, onde a empresa parece ser socialmente responsável, e a gente está falando do ponto de vista do ESG, né, principalmente do pilar S, só que as empresas, muitas vezes, o Conselho de Administração não entende que o S, ele também é, na sua responsabilidade social, com os números que são demonstrados. Porque, no final, a gente vê se falar muito de que a empresa está no mercado, está na bolsa, mas esquece que quem, no final, compra preferencialmente, como o próprio nome diz, ações preferenciais, são pessoas comuns. Então, um balanço social, uma política de ESG e uma falta de responsabilidade fiscal, né, não pode mascarar que esta empresa está parecendo que tem uma responsabilidade social no mercado, mas negligencia os seus dados financeiros, os seus dados contábeis. E aí, será que isso é ESG ou não? Então, é assim, a junção desses dois pilares, balanço social, né, e balanço fiscal, ela precisa ser uma prática real, não simplesmente usando aqui um termo bem popular para inglês ver, entendeu? Exatamente. Isso assusta muito e balança muito o mercado, porque é uma empresa robusta, né, com muitos anos dentro do mercado e levantando bandeiras muito importantes, como o ESG, né, tendo o seu olhar nesse desenvolvimento. Agora, Mário, a base é sempre governança? O ESG é acessório? Não, o ESG não é acessório. Não, o E e S é acessório?
Não deveria. Ele é oxigênio hoje, porque empresas que realmente não demonstrem claramente, eu vou aqui, não sei se é redundante, mas é importante bater nessa tecla, que não tem impacto social hoje, ela não tem reputação e, quer dizer, ela não gera caixa o suficiente para impactar o seu entorno. Então, empresas que não impactam o seu entorno, elas não servem mais, ela já não é mais aderente ao novo mercado e ao perfil de investidores. Lembrando que as empresas hoje estão na bolsa e o perfil hoje desta nova bolsa são pessoas jovens que têm uma preocupação direta, né, com o entorno e do que aquela empresa está apresentando para o mercado. Mas eu gostaria, Bárbara, eu acho que a gente tem que contextualizar para as pessoas que nem todo mundo que está assistindo ou ouvindo entende, né, qual o papel de um conselho de administração, de um conselho consultivo, porque isso tudo impacta na construção também de políticas de ESG. Então vamos lá. Esse caso da Americanas, ele traz digamos assim, um alerta muito grande, né, para pessoas que não conhecem bem como é que é a estrutura de uma sociedade anônima e, digamos assim, e os alertas e a atenção que essas pessoas precisam ter. Algumas companhias disponibilizam na bolsa, né, para o grande mercado que a gente fala, ações preferenciais. Já as ações ordinárias, elas são negociadas, digamos assim, de uma forma muito mais estruturada, né? Para você entender, ações ordinárias quase que geralmente são disponibilizadas e vendidas no mercado e elas são em lotes maiores. E essas ações, elas geralmente também, não é uma obrigatoriedade, têm direito a voto. Então, quer dizer, quem compra uma ação ordinária, muito possivelmente vai ter direito a assento no conselho de administração. E ele vai poder opinar, monitorar e deliberar sobre tudo aquilo, né, que a estrutura executiva da companhia e também da estrutura de auditoria independente te apresenta. Então, eles são corresponsáveis. É óbvio que responsável direto é a diretoria executiva, mas a partir do momento que o conselho de administração delibera, ele também tem um pouco de responsabilidade aí. Já as ações preferenciais, ela é um mecanismo muito importante, né, mas isso passa por uma necessidade de você acreditar de que você está comprando uma ação preferencial, uma ação PN de uma empresa responsável. Não apenas socialmente responsável, mas contabilmente, fiscalmente e administrativamente responsável. Que passou por um crivo de auditoria muito grande. Então, eu costumo usar muito, uma analogia muito simples, mas fácil das pessoas entenderem. Imagine uma ação preferencial, imagine um grande condomínio. Sim. Né? O condomínio, você tem moradores e você tem inquilinos. Os moradores votam na Assembleia Geral Extraordinária do condomínio. Esse mesmo nome, AGE, Assembleia Geral Extraordinária, é um mecanismo de gestão dentro de uma empresa, de nomeação e de posse da diretoria executiva e também de posse dos membros do conselho de administração. Então, assim como nos condomínios, os inquilinos não votam. Não votam. Ou preferencialmente não votam. Assim como os detentores de ações PN também não votam. Então, o que quer dizer? Eles estão colhendo informações sobre tudo o que acontece com base em relatórios que são publicados, que nós acreditamos... Confiamos, né? Que nós confiamos, assim como nos condomínios, de que está tudo ok. O estatuto, o conselho administrativo e o síndico e subsíndico, né, conselho fiscal e tesouraria, também validaram. É a mesma coisa quando a gente fala de uma empresa. Este mecanismo de gestão de um condomínio, que quem nomeia, basicamente, é a Assembleia Geral Extraordinária, que nomeia, o caso, o síndico, no caso, o condomínio, e quem nomeia o diretor-presidente, diretor financeiro, também é uma Assembleia Geral Extraordinária. Então, a gente precisa entender o papel de um conselheiro de administração, né? Um conselho estatutário formado por donos, também entender o papel de quem está comprando uma ação preferencial, que muitas vezes ele está acreditando num pedaço de papel. E eu acredito, eu até complementar o que você vai falar nesse momento, essas pessoas que não têm esse direito a voto, elas foram muito influenciadas. Alguns influencers do mercado financeiro falam muito das ações e esquecem desse detalhe. Muitas pessoas perderam muito patrimônios porque houve lá o influencer lá que faz o cursinho financeiro, compra essa ação e esquece de fazer uma análise prévia. Não sabe fazer uma análise prévia. E também, logicamente, no caso da Americanas, que acredito que ninguém poderia imaginar que teria um rombo desse tamanho,
confia nos relatórios. Você acha que, de alguma forma, essas pessoas que falam hoje em dia no Brasil sobre finanças acabam induzindo essas pessoas sem conhecimento a perderem seus patrimônios? Eu tenho certeza absoluta que a maioria hoje dos influencers sobre mercado de ações desconhecem isso que a gente está falando. Como é que é a estrutura de gestão dentro de uma sociedade anônima de capital aberto? As de capital fechado têm as suas particularidades, mas as de capital aberto, eu tenho absoluta certeza que talvez 95% até mais, 98% dessas pessoas desconhecem como é que funciona essa estrutura. A recomendação de ações, ela é tão crítica quanto a recomendação de um medicamento. Por que que o medicamento você não pode fazer um marketing médico aberto, popular e massivo? Você precisa ter um ambiente privado para fazer isso. E por que o mercado de ação, que é tão danoso, né, e às vezes mais danoso do que governos corruptos, é feito, né, digamos assim, a livre iniciativa de forma aberta. Então, o entendimento, né, eu não vou dizer que aqui tem que ter órgão regulatório para tudo, embora tenha, eu acho que há uma negligência, sim, da Comissão de Valores Imobiliários, da CVM, em relação a esse tema. Que eu acho que pós-americana, que de fato até agora é um dos maiores escândalos, não só do Brasil, acho que as pessoas precisam entender que do mundo, que inicialmente estava na casa de 20 bilhões, hoje passou para 43 bilhões, então isso não há precedente, pelo menos na história moderna, nem no Brasil, nem no exterior, de algo nesse sentido. Então, assim, a recomendação, né, principalmente de empresas de capital aberto, de ações preferenciais, ela precisa passar por uma questão de regulatório muito maior. Porque o investidor de ação preferencial, ele não está sendo muitas vezes induzido por um influenciador propriamente dito, embora isso aconteça e muito. Mas ele está sendo induzido por um relatório publicado que passou por um crivo da Comissão de Valores Imobiliários, foi disponibilizado nos portais de governança e também, obviamente, no portfólio dos bancos para comprar essa ação, acreditando de que aquela era uma empresa idônea, quer dizer, não tinha nada debaixo dos tapetes. Então, essa passa por uma necessidade urgente de voltar e, digamos assim, fazer uma engenharia reversa no caso Americanas e entender se a própria lei das SAs não precisa ter mecanismos de aperfeiçoamento, talvez uma emenda dentro da lei das SAs, se as empresas de auditoria, e nesse caso foi uma das 4 Big Fours, né? Não quero aqui nomeá-las, porque cada uma, né, tem a sua responsabilidade, e entendo também que dentro dessas grandes empresas de auditoria, elas funcionam assim. Geralmente, uma grande empresa de auditoria, ela não é responsável direta, ela tem sócios responsáveis por cada etapa desta, digamos assim, deste processo. Então, entender essa engenharia, como é que uma empresa quase que centenária acumula uma dívida ano após ano. Essa dívida, com certeza, ela não foi gerada no calendário 22 para 23, nem do 21 para 22. Ela é uma dívida que vem se rolando e se arrastando e sendo ocultada ao longo, possivelmente, pelo tamanho das cifras, por décadas. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho para que as pessoas possam entender o papel propriamente dito de um conselho de administração e mais ainda de um conselho fiscal, para depois a gente lá no finalzinho entender como é que isso impacta no ESG. Vamos lá. Esta empresa, ela passou por diversos controles acionários. Cada etapa dessa passou-se por uma due diligence. Para as pessoas entenderem o que é a due diligence. É você olhar todos os aspectos dessa empresa. Primeiro, se essa empresa existe, imagina-se que sim. Se ela está saudável, se ela é uma empresa solvente ou ela está à beira de insolvência, se ela tem ativos, se esses ativos de fato que estão apresentados no seu balanço patrimonial são reais, se a geração de caixa, indicadores de lucratividade, de EBITDA, entre outros, são de fato reais com que os relatórios gerenciais estão mostrando, e depois também bater se os relatórios, digamos assim, fiscais estão batendo, se a projeção com base no orçamento de receitas e despesa gerencial também bate com a provisão de lucros e dividendos também que está no balanço fiscal, e aí validar, por último, se a empresa de auditoria independente, nesse caso da Lojas Americanas, uma das 4 maiores do mundo, assinaram essa due diligence. Então, entender se houve de fato um erro, e se foi um erro muito grave, e aí sim a gente precisa, nessa engenharia reversa, entender quais foram os buracos que fizeram com que a empresa tivesse 43 bilhões ocultados. Tá? Erro ou conivência? Porque realmente, vou pensar, 40 bilhões de reais. Mário, impossível
fazendo todas essas diligências ano após ano e repetindo o erro, deixando, às vezes, talvez por décadas, esse erro. E aí? Estourou agora na mão do CEO, do último CEO que estava lá, onde ele trouxe essa informação para o mercado. Qual que vai ser agora a atitude dentro da CVM para começar a reformular toda essa estrutura? Como que vai voltar a credibilidade hoje dentro do mercado? Principalmente até mesmo quando a gente fala das 4 Big Fours, né? E principalmente, se fosse nos Estados Unidos, com certeza já teria pessoas presas. Com certeza. Muito possivelmente, se não tivesse presas, talvez indiciada, realmente com um processo muito mais acelerado, né, de entendimento do que aconteceu. Mas vamos lá. Entender de que o último CEO ficou dias. E o penúltimo, que ficou década. Né? Então, qual era o papel desse último CEO? Né? Qual era o papel também dos outros membros da diretoria executiva? Só que você fala, é impossível? Não, talvez seja possível. Por isso que eu tô falando, não é uma acusação direta de que houve fraude. Talvez, né, e aí existem diversas formas, né, que talvez precisa passar por análise. Então, vamos lá. O Conselho Federal de Contabilidade, entendeu? Precisa também fazer um entendimento de como a Americanas, ela, né, provisionava, digamos assim, esses empréstimos que ela fazia aos fornecedores. Que aí, me parece que aí é o grande vetor de tudo isso. Ela trazia, digamos assim, fundos de investimentos e bancos, né, para financiar essa cadeia de fornecedores, né, gerar linhas de crédito para eles. A partir do momento que esses fornecedores, né, recebiam, digamos assim, quase que uma operação de factory, né? Eu estou, na verdade, minimizando, mas para as pessoas entenderem, né? Financiando essa cadeia com base em cessão de direitos creditórios. E como que contabilmente ele lançava essas obrigações, que naquele momento o banco fazia essa antecipação, mas no médio e no longo prazo, né, ela era a garantidora dessa operação. Então, como que ela lançava isso? Então, talvez, né, é aquilo, né, nós temos um país com uma complexidade fiscal tributária absurda, gigantesca, com mais de 2.000 alterações legais mês. Assim, é inimaginável. Falar como é que se altera 2.000 vezes uma legislação do Brasil? Sim, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, são 5.000 e poucos municípios. Então, quer dizer, você tem regras fiscais que são, sim, assim como no direito é muito interpretativo, a gente também tem aqui uma questão fiscal que ela não é tão lógica quanto parece. Então, você precisa, sim, aí o CPC e o Conselho Federal de Contabilidade precisa, sim, entender, né, se de fato essa provisão, principalmente oriunda desse financiamento de crédito dentro dessa cadeia de fornecedores, se isso de fato foi contabilizado da forma correta, se no meio disso houve uma mudança de legislação e esse provisionamento que estava feito de uma forma, ele deveria ter sido feito de outra, né? Porque o que a gente está falando aqui, quando a gente fala de empresas deste porte, né, que movimenta-se milhões e milhões, né, e também tem muito investimento na praça, você tem ali digamos assim, uma demonstração contábil que ela não é tão ortodoxa assim quanto a gente imagina. Com né? certeza. Então a gente precisa, óbvio, a gente tem que ter alerta, há indícios de fraudes, mas, né, tem-se centenas de casos no Brasil de condenações fiscais tributárias que, na verdade, não houve a intenção dos empresários, mas sim uma forma errada ou mal interpretada, não só dos seus contadores, mas também das Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também dos órgãos de fiscalização, né, de entender se aquilo de fato está correto ou não. Mas uma engenharia reversa, né, com esses 3 órgãos, digamos assim. Primeiro, uma ótica, aí sim, legislativa sobre a lei das SAs, o Conselho Federal de Contabilidade, né? E aí também, sim, junto ao board de administração e essas empresas de auditoria, né? Então, a questão fiscal e contábil, ela tem um impacto direto no E-Social. Né? Na parte do ESG. Então, passar por estas análises vai impactar também, né? Não adianta a gente falar só do pilar ESG, aqui pegando a pauta desse podcast, de que a empresa tem equidade, mas deixou agora centenas de milhares de pessoas que fizeram investimentos. Eu conheço um, sim, propriamente dito, que perdeu 1,3 milhões. Uma pessoa física.
Tá? Imagina E não o é um impacto isso na família investidor, dele. não é um investidor profissional. Ele acreditou nesse portfólio. É até importante falar desse caso, não vou dar o nome da pessoa, mas é um amigo muito próximo. Ele tinha esse 1,3 milhões de reais distribuído numa carteira bastante variada, né? E as ações da Americana, quando ele fez este aporte inicial, esse investimento inicial nessas ações preferenciais, estavam bem posicionadas, com potencial de crescimento, né? E o aconselhamento desta corretora para ele, um aconselhamento, assim, para mim parece extremamente amador. Não, essas ações estão subindo, a empresa, de fato, uma empresa centenária, ela traz... Essa credibilidade. Uma questão de perenidade, de perpetuidade do negócio. A gente não pode negligenciar, né, de que o fundo de investimento e os 3 sócios da 3G Capital, que eram donos dessa empresa, são, até então, as pessoas, os investidores, mais empresários... relevantes do Brasil. Mais respeitados do Brasil, entre eles... um dos maiores do mundo. Então, quer dizer, havia-se toda ali um cenário perfeito para acreditar de que aquelas ações eram, digamos assim, muito parecidas até com ativos imobilizados, entendeu? Exatamente. E, na verdade, não era. Então, esta pessoa, propriamente dita, caiu nessa tentação, digamos assim, na sedução dessa corretora, talvez por interesses próprios de ter uma melhor rentabilidade sobre aquele papel que estava vendendo. Ele... Perdeu tudo o papel que estava diversificado e hoje realmente tem ações negativas, né? Eu não vou nem dizer que ele teve lucro, ele hoje teve prejuízo e ainda tem um saldo negativo na conta da corretora. Existe alguma possibilidade de salvar essa história? Eu acho que sim. Não como era antes, isso é impossível, mas o que a gente vê da Americanas, Americanas é uma empresa, primeiro, de uma marca muito forte, e entender que o ativo intangível, né, no caso, a marca é o ativo intangível dela. Sim. Ela não é uma empresa de software, ela não é uma empresa de desenvolvimento de uma patente intelectual, nada desse sentido. Então, o intangível dela é a marca. Você não pode pegar, mas, com certeza, ela deve estar registrada nesse balanço, né, com um número significativo. Isso é uma marca forte, né, de identidade no consumidor, que precisa, obviamente, depois trabalhar, digamos assim, a transparência dela de novo. Mas ela é um ativo intangível muito forte. E ela também tem um imobilizado, que são os tangíveis. Ela tem muitos imóveis, embora grande parte desses imóveis também, né, movimentam um fundo de gestão imobiliária também, que também passa a ter, né, agora, qual vai ser o futuro também desse fundo de gestão imobiliária? Possivelmente, ele também já deve, se não tiver, está muito próximo também do processo de insolvência. Mas esta empresa, como outras, né, que já aconteceram, ela tem capacidade. Um bom exemplo é a Oi, né? A Oi tinha um nível de endividamento também muito grande, com ações que só despencavam na bolsa, mas com ativo, né? Obviamente, não dá nem para comparar, né, o processo de recuperação, a possibilidade de recuperação que a Oi tinha com a Americanas, porque a Oi, de fato, ela era até então uma concessão também de serviço público, né? Ela dependia, obviamente, de muito regulatório, porque é basicamente serviço de telecomunicações, mas a Oi, quando você entende o que ela fez, né, abrindo, obviamente, primeiro fechando capital e depois, realmente, distribuindo, vendendo parte de uma operação, separando outra, a empresa está ativa, está funcionando. Né? E pelo menos a parte, digamos assim, a parte mais nobre, com mais tecnologia aplicada, né, é uma boa ação hoje, né? Com potencial, inclusive, né, de crescer e talvez retornar para o mercado com muito mais pujança. Então, existe sim essa possibilidade, né? Mas ainda precisa se olhar e entender realmente qual foi o tamanho do erro, qual foi o tamanho digamos assim, do prejuízo, para saber se não tem nada a mais de baixo. E mais ainda, eu acho que é meio impossível esses ativos imobilizados serem suficientes para poder pagar esses fornecedores. E mais ainda, eu acho que pela primeira vez na história do Brasil, né, nós vamos ter uma desqualificação da pessoa jurídica de uma sociedade anônima, dessas de capital aberto, respingando também na figura dos seus administradores, digamos assim, e também dos seus membros da diretoria executiva e do conselho de administração. Nesse caso, né, os membros da 3G Capital. Então, eu acho que isso vai gerar um estudo de caso e eu acho que é inevitável essa desqualificação da pessoa jurídica passando para a pessoa física dos três.
É necessário, né, Mário? Porque muitas pessoas aí vão perder seus empregos. É uma cascata gigante de perdas. E uma coisa até que eu queria falar para você, você acha que talvez o setor, né, do varejo em geral está fadado a ter problemas? Vou te trazer aí uma coisa que eu vivi há 15 anos atrás, quando eu era menina. Meu primeiro trabalho foi numa loja de produtos de linha branca. Geladeira, fogão e tal. É o mesmo valor que é vendido hoje. Uma máquina de lavar roupa, R$ 999 há 15 anos atrás. Hoje, R$ 999. Essas grandes empresas que trabalham com isso, que têm que ter esse capital, né, às vezes fazer estoque, será que ela não está fadada a ter um grande problema financeiro no futuro? Bom, isso não é novidade, nem aqui, nem na China. A China, que tem uma capacidade instalada de produção de bens de consumo muito grande, uma planta industrial gigantesca, o comércio eletrônico lá só cresce, em detrimento da abertura de lojas físicas, né? Mesmo ele com essa planta industrial. Imagine aqui, né? E vamos pegar um caso aqui e olhar um pouquinho dos Estados Unidos. Best Buy. Todo mundo sabe que é Best Buy, né? Por décadas, né? Sempre foi referência. Eu quero ver um produto novo, eu vou na Best Buy. A Best Buy hoje, você entra numa loja da Best Buy em todos os Estados Unidos, não tem quase ninguém. A Best Buy quase que virou um showroom da Amazon. Você vai lá na Best Buy para pegar, para tocar, para olhar, Sim. Mas a compra é fechada online. É óbvio, todo mundo sabe que a Best Buy ela tem data já para acabar. Não vai ser diferente do varejo tradicional aqui no Brasil. Por que seria? Né? O custo imobiliário aqui é altíssimo, né? Quase que inviável. Né? O Brasil, especialmente as grandes capitais, tem um dos custos imobiliários de locação dos mais caros do planeta Terra, comparado com qualquer país de primeiro mundo. Segundo, a gente tem uma logística, a gente tem um modal inviável. Né? Muitas vezes o produto é produzido na Zona Franca de Manaus, né? Mas por uma questão tributária, ele precisa rodar quase que o país inteiro para ter uma vantagem de substituição tributária em um determinado estado. Sim. Aí você fala, como é que você pode ter uma geladeira ou uma máquina de lavar que há 10 anos atrás custava R$900, se você corrigir só a inflação desses anos Exatamente. todos, esse produto teria dobrado, talvez até triplicado. Sim. Mais as diversas variáveis também da matérias-primas, chips que tiveram ausência no mercado. Então, é óbvio que tem alguma coisa errada. O que pode estar acontecendo? Ou essas empresas todas estão sonegando, né? Ou, de fato, virou-se um círculo vicioso. E é muito importante prestar atenção nisso, porque isso requer uma análise de compreensão muito grande por parte também dos órgãos de fiscalização. Será? Isso é uma pergunta. Será que essas empresas não geram caixa e elas se utilizam do mecanismo de bolsa para se autofinanciar e criar quase que ali um ciclo infinito de endividamento? E uma hora todas essas bolhas vão explodir, né? Sim. Né? Porque ir para a bolsa, né, virou um mecanismo simples. Eu tenho um projeto de investimento, aí eu vou para a bolsa. Dados contábeis, né, eles podem ser produzidos. Não estou afirmando que todo mundo que está ali na CVM, que está ali na bolsa, na B3, por aí vai, mas indícios mostram que tem algo errado aí. Será que esse mecanismo, né, de captar no mercado de ações para investimento, será que isso não está mascarado? Será que quando essas empresas não fazem os seus planos de investimento, ali também não inflacionam ele e provisionam também para que esse dinheiro entre para melhor ajuste do fluxo de caixa? Então, assim, é um alerta. Então, mas não precisamos ser ingênuos nem criancinha para entender de que esse comércio hoje, ainda mesmo que ele híbrido entre lojas físicas e um online, acabou, ele vai quebrar. Não sabemos se amanhã, né? Mas pode ter certeza, 2 décadas ele não sobrevive. Não sobrevive. Talvez nenhum. E mesmo assim, até o próprio comércio eletrônico de bens de consumos e utilidades domésticas, no Brasil, ele não é o melhor do mundo. Operação de distribuição no Brasil, que no final as pessoas precisam entender, comércio eletrônico nada mais vamos simplificar, é um site, Exato. É um site, um website, com muito tráfego de dados de internet e mídia social, e por trás é uma distribuidora como sempre foi, como era o Mapping há tantos anos atrás, como era a Mesbla, como era a tradicional Cas Bahia, como é a Loja 100, que não tem nada de online.
A diferença é que ela tem uma camada de digitalização. E todo mundo fala que isso é um mercado eletrônico. Não é um mercado eletrônico, isso é uma distribuidora com website e tráfego de dados. Exato. Então, no final, você não tem o custo físico. Mas mesmo assim, as margens ainda estão extremamente apertadas. Então, vamos lá, mais uma dúvida na cabeça de quem está assistindo. Esta mesma geladeira, esse mesmo máquina de lavar que estava R$ 900 há 10 anos, tira o custo físico de lojas físicas e mantém só ele no virtual. Mesmo assim, ela não poderia estar aos mesmos R$ 900. Mesmo assim. Então, tem alguma coisa errada neste fluxo de caixa, que para mim passa por essas duas dúvidas. Ou elas estão captando com base em projeto de investimento, que bolsa, ela não tem que ser... Quer dizer, empresa nenhuma deveria botar ações no mercado para buscar dinheiro para fluxo de caixa. Então, ninguém compraria ação. Como é que eu vou comprar uma empresa que ela não tem controle de fluxo de caixa? Exatamente. Então, entende que vai na bolsa porque você tem um projeto de investimento, um plano de crescimento. Isso, exatamente. De investimento. Né? Ou essas empresas todas estão sonegando, entendeu? Porque não tem outra forma. Então, precisa passar por uma engenharia. E aí vamos voltar do ESG. ESG não pode ser para inglês ver. Por quê? Porque no final, um escândalo desse, desculpa, tudo que a empresa fez, digamos assim, de benfeitorias para a sociedade, né, piorou, porque você trouxe um dano para a sociedade muito maior. Legal que você tem uma política de equidade, é obrigação. Nós estamos, né, no século XXI. Em outro tempo. É obrigação. Ah, legal que eu tenho uma política ambiental. É obrigação. Tempos novos. É. E o G? Também é obrigação. O EG seria o arroz e feijão? O básico, bem feito? O G do ESG, a governança, é obrigação. O que entende? A pessoa precisa entender o que é o G. Ah, o ESG, dá o legal para cuidar do ambiental, para cuidar do social. O G quer dizer o seguinte, cara, você fica tranquilo que tudo isso é real, nada disso é inventado. Por isso o nome é governança. Transparência. Exato. Entendeu? Então passa por isso. Deixamos aqui mais dúvidas para os nossos ouvintes ou quem assiste a gente? Deixamos mais incógnitas para eles ou podemos aí confiar numa reestruturação do mercado? Bom, nós deixamos as dúvidas, mas também nós deixamos as respostas do que é que a pessoa precisa fazer para poder entender. Então, assim, se você não consegue obter dados que te dê total segurança sobre uma empresa que você está investindo, sejam elas de ações preferenciais ou de ações ordinárias, se você tiver um lote, realmente um capital muito maior, para que você possa também ser um membro de tomada de decisão daquele negócio. Se você não tem a certeza absoluta, se essas companhias de auditoria que estão validando essas empresas não estão te trazendo a credibilidade, para que você vai investir? A não ser que você seja uma pessoa que tem aptidão a risco absurda. Ao contrário disso, existem outras formas de você investir de uma forma, digamos assim, talvez não com esses números tão atraentes, porque nem tudo que é tão atraente, na verdade, pode ser tão bom. Né? Exatamente. Então, existem formas de você investir o teu dinheiro sem correr esses solavancos. Então, assim, eu volto a falar de novo aqui, a gente tem que pensar o mercado de ações assim como remédio. A gente não toma qualquer coisa. E não é qualquer médico que nos receitar que nós vamos tomar. Vamos falar de emagrecimento. Você toma um remédio para emagrecer que qualquer médico te dá? Ele pode te gerar uma demência. Ou você vai validar com 3, 4, 5. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser esse mesmo critério, porque ambos matam. Você teve uma perda muito grande financeira, pode ter certeza, você vai desenvolver algum tipo de problema de saúde na tua vida. E aí o remédio mal tomado também, né? O que diferencia, né, o veneno é a dose. Né? Então, para ações, a mesma coisa. Vamos repensar. Queria agradecer a sua presença aqui hoje no podcast. Agradeço, não tenho como agradecer essa aula que você está dando aqui para gente. Muito importante essas reflexões. E quero convidar vocês a assistirem o nosso podcast, compartilhar todo o nosso conteúdo. Mário, obrigada. Obrigado, Bárbara. Quer deixar alguma consideração final para o nosso público? Acho que a consideração final né? Não existe atalhos. Né? Qualquer dúvida que a gente tem antes de tomar uma ação, a gente precisa exaurir na totalidade essas dúvidas e, assim, a gente já sabe quem são as cartas marcadas no mercado. Então, fuja delas. Né? Busque realmente coisas, às vezes, não tão rentáveis, mas que vão ser sustentáveis ao longo dos anos. Muito obrigada, Mário. Até mais, Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Vamos lá.